Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de junho de 2014. É uma sexta-feira, sexta-feira 13, né? Mas o verbete está bombante, vai. Então vamos lá. O verbete é de número 3052. Ele tem 7 páginas, 46 logias e 19 máximos. O tema é Síndrome da Exaltação da Juventude e a especialidade para patologia. Quem redigiu o verbete é o veterano Frederico Falcão. O Frederico de Arruda Falcão, ele é graduado em Engenharia de Produção e Elétrica Telecomunicações, mestre em Administração de Empresas pela PUC Rio de Janeiro e Administração Executiva de Organizações Esportivas Olímpicas pela Universidade de Lyon 1. Ele fez o MBA também na INSEAD, em Singapura. Também o MBA na área de administração. Né? E ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde fevereiro de 2011, docente em Conscienciologia desde abril de 2012. A Síndrome da Exaltação da Juventude é o conjunto de estados característicos de idolatria do período entre a infância e a adultidade, no qual a Consciem considera ser mocidade a melhor fase da vida e, muitas vezes, a única quadra prazerosa da existência humana, gerando a si próprio insatisfação, sofrimento, angústia e até revolta com o inevitável envelhecimento. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal gerontofóbico, o hedonismo dominando os pensenes, os estagnopensenes e a estagnopensenidade. Na fatologia, a imaturidade jovial cronicificada, a idolatração do estilo de vida do jovem, a supervalorização da beleza física juvenil, os adultos e velhos se vestindo iguais aos jovens, a sensação da juventude eterna, as crises emocionais com o envelhecimento, os cuidados excessivos para continuar parecendo jovem, o ato de não revelar a idade ou mentir com vergonha da mesma, a imaturidade em idade avançada, o estilo acomodado de vida de simplesmente aguardar a morte, as diferenças da abordagem assistencial em função da faixa etária, as autocorrupções da fuga de si mesmo, as estratégias espúrias para aumentar o status social, a falta de inteligência evolutiva, a instabilidade emocional, a insegurança, a alienação, o incompletismo existencial e a melin. Para a fatologia, antes disso, a gente quer chamar a atenção que a fatologia tem 30 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente leu uma parcela aí dos itens. Então, a gente aguarda as perguntas pela leitura do restante. Né? Para a fatologia, a ignorância quanto à multidimensionalidade e serialidade multiexistencial, os autoassédios somando-se aos heterassédios, a brecha ao heterassédio inconsciente da Consciem pré-desperta não atenta ao autoassédio do envelhecimento, a perda de tempo com assuntos patológicos insignificantes frente a proexes com implicações multidimensionais e multiexistenciais, a melex. No detalhismo, a gente chama a atenção que tem 12 máximos, e a gente destaca aqui na argumentologia o parágrafo fases, no qual o verbetógrafo coloca que no decorrer do ciclo vital existem 4 fases passíveis de manifestação da síndrome da exaltação da juventude. Então, ele coloca como é que se exalta essa síndrome ainda em criança, no jovem, adulto e idoso. Depois ele faz uma sequência de parágrafos isolados, não enumerações, mas que eu acho bem importante da gente ler, onde ele discute aí umas questões a respeito e começa com o capitalismo, né?
com o interesse desse capitalismo selvagem manter as pessoas no porão consciencial. Depois ele coloca um parágrafo, uma enumeração, terapeuticologia, que de acordo com essa especialidade, ele coloca 8 procedimentos para auxiliar na superação da síndrome da exaltação da juventude. Na remissiologia, nós destacamos o adulto-criança, a biofilia monopolizadora, felicidade patológica, longevidade desaproveitada e socin viciada. A gente colocou aqui, ressaltou aqueles verbetes mais afins com a síndrome, mas tem outros aqui que são interessantes de ver, que é o oposto, né? Por exemplo, anti-envelhecimento cerebral, geronte evolutivo, jovialidade sem idade, eu acho que é bem importante também de serem lidos. A frase enfática: a exaltação da juventude explicita a hipervalorização dos valores intrafísicos em detrimento dos valores evolutivos, podendo gerar sofrimento e desvio proéxico do intermissivista. Questionologia: você ainda sofre e se lamenta com o envelhecimento? Já percebeu os benefícios da maturidade através da vivência do paradigma consciencial? Na bibliografia específica, o autor contribui com 4 fontes de referência e na webgrafia específica com 2 fontes. A mega-análise agora, elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, Marilene Haganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Vaidade, idolatria, mocidade, imaturidade, superficialidade, irresponsabilidade, irreflexão, hedonismo, comodismo, egocentrismo, autoassédio, heterassédio, insegurança, gerascofobia, psicossomatologia, holomaturologia, parapatologia, proexologia, ressexologia e mesologia. Bom, antes ainda da gente passar para as perguntas, né, a gente vai fazer algumas divulgações aqui, bem importantes. A primeira é a 2ª jornada internacional de conscienciometrologia, que vai ocorrer do dia 4 a 6 de julho de 2014, portanto, há menos de um mês, né? Vai ocorrer no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Todos devem saber, a conscienciometria é um caminho da harmonização intraconsciencial. E é tudo que a gente quer, né? Chegar serenão rapidinho. Então, é uma jornada bem importante. Ele tem assim, uma média de 9 conferências, 6 painéis, 4 grupos de debates, pessoas bem experientes, que fazem bastante pesquisa nessa área. A gente convida a todos. Inscrições. As inscrições podem ser na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br. Conscius se escreve C-O-N-S-C-I-U-S. Na sede da Conscius, que agora está no Discernimento, das 14 às 20 horas. Pode também escrever para o e-mail jornada@conscius.org.br. A gente avisa aqui que a hospedagem do Village só suporta 33 alunos, né? E o telefone para contato com o CAEC é 45, código de área, 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Então, o Village é por conta aqui do CAEC, tá bom? Então, a gente aguarda todos vocês aqui na 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Um outro convite é para o SCP-3. O SCP-3, para quem conhece, é um SCP-2 sem pré-requisitos, né? Onde você tem oportunidade de levar os parentes que não têm ainda muita afinidade com a conscienciologia. E esse SCP-3 ele tem uma característica bem importante, porque a renda dele é para contribuir com a construção da sede própria da Evolucim. A Evolucim é uma IC, né? É uma instituição conscienciocêntrica que é dedicada ao
ao desenvolvimento da Conscienciologia em crianças, que é, como a gente sempre aprendeu na escola, né, primária, é o futuro da nação, não é isso? Então, é o futuro dessa era conscienciológica, nossa, tá certo? Então, a Evolucim convida a todos para o SCP-3, que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. É um curso de campo, aberto para toda e qualquer pessoa, independentemente de se fez curso ou não de Conscienciologia. Portanto, é um curso ideal para parentes, amigos e retomadores de tarefa. E se você nunca fez curso nenhum e tem curiosidade de conhecer, venha fazer o SCP-3. Certo? E aí você está ajudando com a educação conscienciológica das crianças. Certo? Porque uma sede, a gente vê o trabalho que a equipe tem com as crianças, é muito interessante. Eles vão plantar árvore, eles vão fazer trabalho de energia com as crianças, né? Coisa que na próxima vida eu quero encontrar a Evolucim aqui, ainda bem atuante. Tá certo? Bom, esse ACP3, ele vai ser no período de 18 a 20 de julho de 2014. Será no Hotel Carimã, em Foz do Iguaçu. A renda, como eu falei, é para a sede própria da Evolucim. Mais informações e inscrições pelo site www.scp3.com.br. E a equipe do SCP-3 agradece. Bom, o curso de campo, para quem não está acostumado, é um curso onde você tem lá umas aulas e tem também um momento que você fica deitado no colchonete, com um trabalho de energia, com a proposta aí de entender melhor, né, de ter insights sobre a Conscienciologia e da projeção também consciente. Então, quem não conhece a Conscienciologia, quem conhece só pelas tertúlias, é uma boa oportunidade agora de participar. Promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas do professor Valdo Vieira. Esse é a nossa nova chamada aqui, do dia, né? Então, são 2 volumes, o Léxico de Ortopensatas são em 2 volumes, ele sai no preço normal de 340, mas com desconto de 20% na compra antecipada, ele sai por 272. E você ainda participa desse mega projeto, você já entra no Holopensene dessa mega GESCOM do professor Valdo Vieira. Quem quiser participar, né, pode entrar em contato com a Editares, pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 21021407 ou pelo site, né, www.editares.org ou então pela epígrafe, pelo telefone código de área 45, o telefone 35250867. A venda da epígrafe livraria. Então, quem estiver aqui em Foz do Iguaçu pode ir direto na Epígrafe Livraria ou pelo Shopcons, www.shopcons.com.br. O frete é pago pelo comprador, mas eu sempre dou aquela dica, não pague o frete, organize-se, venha aqui passar uns dias com a gente e pega o seu livro pessoalmente. Tá bom? E aí você conhece mais assim, o Holopensene do nosso balneário energético aqui, CAEC. Bom, queria perguntar para você, Frederico, antes de passarmos aqui para as perguntas, assim, contextualizar para a gente esse verbete. O que te motivou a fazer esse verbete? Quais foram as razões que te levaram a escrever? O que você ganhou? O que você entendeu na escrita desse verbete? Ok, então vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo que está assistindo o verbete, contribuindo aí para esse debate. Também só quero dizer que eu também estou querendo achar a Evolucim no próximo vida, então tomara que essa sede saia aí, esse negócio realmente vai para frente. Bom, o motivo foi o seguinte, isso já era um assunto que eu debatia muito com os meus colegas, com meus amigos, né, familiares, etc. E principalmente pelo ponto de vista da questão do paradigma consciencial, como isso se inverte. E eu achava interessante, de repente, estar trazendo isso à tona, porque eu não via muito isso, o pessoal falando aqui, né? A questão de você, que a gente vai estar aprofundando aqui, né? De que o envelhecimento pelo paradigma consciencial, ele acaba sendo uma coisa bacana, né? Ele acaba sendo uma coisa desejada,
até um certo ponto, né? Então, mesmo eu ainda via na comunidade conscienciológica... Desejado eu não sei, mas aproveitada com certeza. Não, então, mas isso que eu vou querer trazer, essa nova perspectiva, entendeu? É como se fosse uma quebra de paradigma forte, né? Que a gente ainda está, acho que muito na nossa sociedade, com essa visão do envelhecimento como uma coisa ruim. Desaproveitada. Isso. Né? E a ideia era trazer essa quebra de paradigma positiva, né? Não só para nós, mas de repente expandindo depois também para a Socin, dessa coisa positiva, né? Que é o envelhecimento. Realmente era uma quebra de paradigma para nos ajudar a não sofrer com isso, porque não tem motivo, na verdade, né? É baseado em alguns valores distorcidos atuais da sociedade que faz a gente sofrer sem motivo. Então, essa foi a intenção. Na verdade, eu ia mandar um outro verbete, e aí me veio o insight de última hora de mandar esse verbete também. E foi interessante que acabaram me pedindo para fazer esse antes do outro, que foi que me motivou a falar com vocês, a mandar o e-mail e tudo mais, entendeu? Tem um verbete que é muito interessante, que o professor Valdo fez também, que é o aparvalhamento bovino. E eu também fiz esse anti-envelhecimento cerebral que você botou aqui. Esses dois verbetes fazem um contraponto com esse que você está fazendo, que você está defendendo hoje, porque eles são exatamente chamando a atenção do jovem para preparar a velhice, como é que eles têm que preparar, porque a velhice saudável, você não produz a velhice saudável quando você estiver envelhecido. Isso. Você produz a velhice saudável desde o jovem. Isso. Então é bem importante esse trabalho que você está fazendo, mas para complementar, né? A gente, para ter uma velhice saudável, o jovem tem que se conscientizar de que ele tem que começar a trabalhar desde jovem, senão ele não chega lá. Mas aí eu gosto de complementar que, na verdade, esse daqui, ele abrange não só isso, mas também o fato de que mesmo se você, somente na terceira idade, vamos supor, vier a conhecer a conscienciologia, isso ainda pode ser muito valioso. Você pode começar a ver que, ao invés de você ser largado de lado como um inútil na nossa sociedade, como um pária, que eu falo aqui, né? Pelo contrário, você vai ver que você pode pegar toda a sua vivência, toda a sua experiência, mesmo que tenha sido uma vida de muitos tropeços e pancadas com o nariz na porta, isso ainda pode trazer muita coisa importante, né? Através da sua GESCOM, de uma série de coisas, da sua cápsula do tempo. Então, ainda no voluntariado, ainda tem como você transformar essa parte da vida que a nossa sociedade coloca como uma parte meio inútil, né? Você ainda pode fazer isso ser uma coisa super frutífera, agradável, né? Então... Sim, eu entendo o que você está falando. Só que se você não cuidar do corpo, você tem que cuidar de tudo. Até do cérebro você tem que cuidar desde cedo. Verdade. Mas eu acho que está perfeito aqui. Então vamos lá aqui. Ao verbetógrafo, professor Federico Falcão. Antonimologia, página 1, segunda linha, gerontofilia. Poderia-se dizer que o jovem com gerontofilia, podendo ser isso um traço inato trazido do curso intermissivo, está menos propenso a ter a síndrome da exaltação da juventude? Olha, é bem interessante esse ponto. Isso daí, eu acredito que sim, acredito que que esse pode ser um dos pontos, né, desse daí. Isso daí, na verdade, é uma questão mais ampla, né? Então, não necessariamente só o jovem precisa ter a gerontofilia. Pode ser também o próprio velhinho, né, a pessoa de mais idade, que curte, né, tá entre os velhos, que curte ser velho, né? E tudo que se relaciona com a questão da terceira ou quarta idade. Que agora tem pessoas que estão falando da questão da quarta idade, né, após os 80. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, que pode ser uma das questões aí, mas também é interessante ver isso aí numa questão mais ampla, né? Ou seja, o jovem, a criança, o adulto ou o próprio velho, curtindo, né, o velho, o ser velho, o estilo de vida do velho, né, a questão mais geral aí da coisa. Eu concordo com você. A questão mais geral aí que eu vejo é que quando a gente vem do curso intermissivo, diferente de outras vidas que a gente teve, a gente vem com a noção de que a gente não é o corpo físico, que a gente é a consciência, né? Que a gente é a consciência. Isso. E isso ultrapassa qualquer dificuldade. Eu vou te falar uma coisa, a idade, o corpo físico com a idade, ele apresenta muitas dificuldades. Uhum. É porque você é muito jovem ainda. Então, assim, não há quem goste, assim, sabe, que curta a velhice. Sabe, assim, pela velhice em si. Uhum. Eu acho que o que você está trazendo, que eu acho que é bem importante,
é de que a velhice não acabou, né? Então você tem que, assim, lidar bem com aquela situação, e aí tem um paradoxo da sabedoria, que diz que a pessoa com mais tempo de vida, é um livro até, ele tem tanta vivência que as sinapses dele, apesar das sinapses, os neurônios estarem morrendo, porque os neurônios morrem, né? Não morrem só com idoso, começa a morrer a partir dos 27 anos de idade. Mesmo morrendo, ele tem tanta prática de vida, por isso que eu estou te dizendo que a importância é você ter prática de vida desde a juventude. Sim. Que aí, se você chegar na idade mais adulta, com o corpo debilitado, com os neurônios mais... a plasticidade vai conseguir superar com mais rapidez. Então, embora o jovem faça as coisas mais rápido, o idoso, sem aqueles neurônios todos, ele é capaz de fazer atalhos pela própria experiência que suplanta o jovem. Então, é isso que o idoso tem que entender. Eu acho que é legal isso, trazer esse tema é legal. Não, eu concordo com você, e aí eu também expandiria para outras coisas, né? Às vezes a questão, como você falou, o jovem faz mais rápido, mas então às vezes faz mais superficial. Pois é, mas é isso. Às vezes faz com ansiedade, com afobação, né? A pessoa de mais idade às vezes faz com mais paciência, aprofunda, traz mais vivências, né? Não é só, como você falou, eu não tenho a vivência do corpo já debilitado, né? Então a vivência, ela é muito diferente de você ler num livro ou até ver nas outras pessoas, né? Agora, você imagina você, com toda a força da juventude, você aproveitar igual o idoso vai aproveitar. Isso, é o caso ideal. Eu só estou querendo dizer esse que é o aparvalhamento bovino que eu estou te falando. Isso. Entendeu? A única coisa que eu também quero trazer é a outra parte que, se alguma pessoa de mais idade estiver nos ouvindo aqui, né, um adulto, não acabou para você não, entendeu? Ainda entenda que mesmo pelo paradigma consciencial... Está sempre em dia. Exatamente. A consciência não tem idade. Isso aí. Patologia, página 2, sétima linha. Poderia comentar sobre o comportamento da consciência jovem, aparentemente madura, mas sofrendo internamente por não pertencer a grupo patológico? Penso que esse seja um dos mataburros mais sérios que atrapalham, atrasam ou mesmo inviabilizam a chegada dos intermissivistas. O que pensa a respeito e como podemos ajudar crianças e jovens nessas condições? Bom, então vamos lá por parte. Primeiro deixa eu falar só expandir um pouquinho esse conceito, né? Esse conceito é uma coisa que eu vi muito, né? E até em alguns momentos da minha vida eu também tive, né? De você ser uma pessoa que está mais querendo se dedicar aos estudos, né? A fazer as coisas com responsabilidade, viver de uma forma um tanto mais madura, né? Mas aí você vê aquele grupo de pessoas que parece que está se divertindo aos montes, né? E que está saindo, fazendo vários programas super divertidos. É interessante que esse pessoal gosta muito de fazer estardalhaço, né? Eles gostam, às vezes, muito de... Eles têm uma necessidade de mostrar para os outros como se fosse assim, eu estou vivendo muito bem. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito interessante. Eu acabei até de vir de um mestrado agora também do lado de fora e vi, engraçado, que parece que o pessoal meio que regrediu, que é um pessoal mais velho já, né, dos seus 30 anos de idade, mas chegou lá o pessoal meio que regredia. E é impressionante essa questão eu via, né, agora com um pouco mais de maturidade, com a questão da conscienciologia, eu conseguia às vezes me distanciar e ficar analisando, os grupos, um grupo querendo mostrar que se divertia mais que o outro, que vivia melhor que o outro. Aí um grupo ia viajar para não sei aonde, e outro grupo viajava para onde. Aí ficava aquela disputa de quem tinha curtido, se divertido, qual viagem tinha sido melhor, né? Uhum. E aquela disputa entre os homens, de ficar com as meninas, das meninas, de ficar com os homens. Então é uma coisa, uma necessidade de ficar tentando mostrar que está curtindo a vida, que mais que os outros, e ficar falando, e fazendo estardalhaço, etc. Então... E os outros que estão mais quietinhos, por ver uma maioria assim, né, a questão da mesologia, né, acaba ficando assim, às vezes, em dúvida do seu comportamento. Será que eu não estou curtindo a vida? Eles parecem que estão se divertindo tanto. Será que eu estou errado, né? Então você começa a ficar naquela dúvida, né, sobre se você está fazendo certo. E o pessoal sabe se vender. Eles são bons em marketing, né? O pessoal eles são muito bons em marketing. Então, você realmente acaba ficando assim naquela dúvida, cara, parece que eles estão realmente se divertindo aos montes, né? E isso pega muito naquela pessoa. O
conceito de aproveitar a vida é muito... né, do hedonismo, da não sei o quê, para carpe diem, né, que eu boto aqui. Então fica aquela coisa assim, a pessoa, aqueles que não estão nisso, né, ficam naquela questão daquela dúvida, né, e naquela questão de tipo, eu gostaria de experimentar, eu gostaria de tentar, mas aí muitas vezes, também tem o caso às vezes da pessoa por algum motivo, às vezes infelizmente por atributos físicos ou outras coisas, ela até tenta entrar para fazer uma experiência, né? Às vezes o garoto, o jovem, não sei o quê, iria fazer uma experiência e ver que não era para ele sair. Mas aí esses grupos, às vezes também eles têm muita questão da exclusão, né? Porque a questão da exclusão também faz eles se sentirem um pouco melhor com eles mesmos. Sabe a questão da baixa autoestima? Então você criar um grupinho de pessoas bonitas, em geral assim, pessoal descolado, com recursos, às vezes, né? O cara que tem a casa em Angra, que não sei o quê, você forma esse grupinho, e a exclusão dos demais faz eles se sentirem como se fossem especiais e superiores. Tudo patologia, né? E aí o outro ainda se sente excluído, vendo os outros tendo essas coisas todas, e ele começa a ficar mal com o padrão dele, que às vezes é um padrão positivo, certo? Né? De plantio para colher no futuro, né? Agora, eu tenho uma curiosidade de pensar assim, você já parou para analisar uma outra faixa social de jovens e de pessoas adultas, que é aquela menos favorecida? Porque pelo teu verbete, a gente percebe, lendo, que você trata de uma faixa social mais abonada, né? Então, tem aquele jovem que trabalha desde pequeno, que trabalha infantil, tem o jovem que trabalha para sobreviver, você percebe, não encaixa nessa sua síndrome, ou tem alguma síndrome semelhante, ou não passa por essa síndrome porque a realidade dele é outra. Você já analisou isso? Não, claro, mas encaixa sim. Acontece que ele seria talvez um dos que estaria sofrendo por dentro. Ou seja, eu estou tendo que trabalhar desde cedo, né? Eu estou tendo que trazer dinheiro para minha família, eu não tenho condições de comprar. E aí ele vê os outros que têm essa condição e às vezes, ao invés dele estar seguro, né? Que ele vê que ele está tendo um aprendizado, que ele está investindo no futuro. De repente, ao invés dele estar vendo aquilo ali como talvez uma coisa positiva, uma questão do karma que ele está resolvendo, ele está todo numa estrutura positiva para a evolução dele, de repente ajudando o pai e a mãe, que é um karma que ele tem que resolver. Então, ao invés dele estar trazendo a abordagem multidimensional ali, né? Às vezes pela ignorância de não ter o paradigma consciencial, de ter só a visão intrafisicalizada, o que ele está? Ele está reclamando que ele não foi favorecido. O padrão que ele conhece é o do jovem. Exatamente, que ele não estava... Aí o que acontece? Ele começa a falar assim, poxa, eu não tive o direito, eu não tive a sorte nessa vida de poder viver a minha juventude, como a mídia vende pra gente, né? Que a juventude é a curtição, é a praia, né? Shopping, futebol, churrasco, aquelas coisas todas. Então, muitas dessas pessoas, infelizmente, se ela está segura, feliz, satisfeita com aquilo ali, ótimo, ela não tem a síndrome. O problema é se ele está ali naquele caminho, mas ele está olhando para o lado com essa coisa, poxa, que pena que eu não estou tendo essa vida, que pena que eu não estou aproveitando a minha juventude como deveria, né? Que é como patologicamente se pensa, né? Que é um grande porão consciencial. Então, nisso daí, com certeza, está incluído aqui. Está incluído aí. Isso. É porque tem as outras partes aí da pergunta que eu já... Eu vou ler toda ela de novo para você ver onde que você não... Obrigado. O comportamento da consciência jovem, aparentemente madura, mas sofrendo internamente por não pertencer a grupo patológico. Penso que esse seja um dos mataburros mais sérios que atrapalham, atrasam ou mesmo inviabilizam a chegada dos intermissivistas. O que pensa a respeito e como podemos ajudar crianças e jovens nessas condições? Perfeito. Então, essa pergunta é muito boa pelo seguinte, quando eu comecei a escrever esse verbete, e isso é uma coisa muito boa de todos os verbetes que eu escrevi até agora, apesar de que nos outros dois, eu acho que eu estava mais ciente para isso. Esse aqui eu não estava tão ciente, que foi o seguinte, que foi começar a cair a ficha de que isso aqui era uma questão também minha, de reciclagem. Eu no início não estava muito ciente disso. Olha lá aquela frase, coitado. E eu acho que isso que você trouxe é muito interessante pelo seguinte, porque eu acho que isso pode ter me pego um pouco. Eu tenho uma percepção de que talvez era para ter chegado um pouco mais cedo, e por causa dessa questão da juventude e tudo mais, isso me segurou. Então,
Não, que você chegar trouxe... mais cedo na Conscienciologia, ou renascer mais cedo. Não, chegar mais cedo na Conscienciologia. Não, que ele está falando de que às vezes atravanca, né, os intermissivistas de chegar, se eu entendi bem. Sim, mas aí pode ser chegar aqui no intrafísico ou chegar na Conscienciologia. Porque se você está muito problemático no intermissivo, você fica mais tempo lá, né? Não, sim, mas eu estou entendendo que ele está... É aqui, na Conscienciologia. Síndrome pode emperrar a pessoa aqui no intrafísico de chegar, né? Se eu entendi por essa perspectiva. É isso mesmo, tá certo. E eu acho até que isso aconteceu um pouco comigo, né? Ainda não tenho uma certeza, não posso garantir isso, mas eu concordo com você. Acho que certamente isso deve ser uma coisa que deve atravancar muita gente sim de chegar aqui, que fica lá nas bebidas, né, nas paixonites, naquela vida toda de jovem, e não está vendo essa outra vida aqui que hoje em dia eu sou tão grato, comparo e vejo como é que eu estou muito mais feliz aqui do que Quanto tempo você conhece a Conscienciologia? 2009. Jovem ainda. Nem tanto. Mas... e a última parte... e como é que a gente pode... Como é que você pode ajudar crianças, jovens nessa condição? Isso. Bom, então ajudar é isso. É a gente escrevendo verbete, de repente escrevendo livro, fazendo palestras, ajudando a divulgação e expansão da Conscienciologia, né? Então, à medida que as pessoas puderem acessar a Conscienciologia, ou palestras às vezes, assim, que não precisaria talvez nem ser uma aula de Conscienciologia, podia ser um curso livre sobre sistemas, essas coisas assim. Então, é o esclarecimento, né? Através do esclarecimento das pessoas disso daqui, trazendo o paradigma consciencial, porque é no paradigma consciencial que faz o grande contraponto, né? Que faz a grande virada para mostrar o quão positivo que não pode ser esse processo. Quem estiver bastante interessado de ajudar, né, criança e jovem, pode entrar em contato com a Evolucim. Isso. Já tem uma instituição formada, né? De repente ajudar a fazer o CP3 aqui. Então, esse ajudar CP3 a arranjar pessoas para esse CP3 já vai ajudar muito, né? Porque com a sede pronta. Isso. Também tem. Então, Longevitar, Evolucim. Então, várias ICs estão sendo criadas para ajudar as pessoas nesse processo todo, né? Do início até o fim. E a Evolucim realmente é um negócio muito legal. Porque tem a Evolucim, a Invex, né? A Invexis, exato. Depois tem a Proexis, depois, né? Tem aí vai indo, né? Até chegar a Longevitar. Então vai ser legal porque no futuro a gente vai poder ter um caminho de processo onde a gente vai ter uma pacificação íntima muito melhor, a gente vai poder produzir muito mais. Ou seja, cada vida vai ser uma aceleração evolutiva realmente muito bacana, né? Adulto, né? E vai ter uma vida mais longa. Com mais maturidade, né? Maturidade não, e mesmo de idade, mesmo física. Sabe o outro verbete que eu lembrei agora que ela falou? A nulificação da infância. Você já viu esse verbete? Vi sim, Você que está querendo escrever sobre isso, pega esse verbete, a nulificação da infância, esse aparvalhamento bovino é muito bom. É que no Remissiologia... Não dá para botar tudo, são 15 só. 30 na Remissiologia ou mais... Eu sei que a gente tem que fazer uma lista. Tem que cortar, não tem jeito. Sei. Então... Mas eu acho que eu não sabia se você tinha visto ou não. É interessante você ver. Com certeza. Porque a longevidade vai ser não só da maturidade, mas também do tempo de vida física. Inclusive foi essa semana que o mais velho do planeta dessomou, com 110 anos, né? Não sei como é que ele estava, né? Se ele estava lúcido ou não, não sei. Mas só para ajudar nesse processo que você falou, desde a infância, mas vai ser uma infância menor, a gente já vai nascer mais madurinho, né? E vai dessomar, espero que mais maduro ainda, né? Como aproveitar todo esse tempo que a gente vai estar aqui, no intrafísico. Bem importante isso, aí. Né? O professor Valdo até tem acho que umas 2 semanas e meia aqui na mini tertúlia, eu estava sentado até na frente, fiz uma pergunta para ele, e ele virou e falou, já tem gente aqui, como se apontando ao redor na própria tertuliário, falou, já tem gente aqui que vai chegar aos 115 anos, né? Então, ou seja, a tendência realmente cada geração vai ter condições de viver mais... Então, se a pessoa começa desde cedo a cuidar da alimentação, do exercício físico, do ar que respira, do tipo de alimentação que come... Eu acho deixa eu fazer um ponto interessante, porque essa questão que você está trazendo da idade avançada é um tema que eu curto muito e já conversei com muitas pessoas sobre isso, né? Que a tendência é sempre estar cada vez mais as pessoas vivendo mais né, tendo mais longevidade.
Mas o engraçado é que várias pessoas, quando eu converso isso, mostrando os fatos, né, as pesquisas, etc., tem muita gente que vira e fala assim, ah, mas eu não quero não, ficar lá com 100 anos, aquela coisa caquética, velha, caída, todo podre, né, viver mais tempo como se fosse numa decrepitude. E eu falo, não, presta atenção, olha para a época da nossa avó, né, como é que eram, né, as pessoas aos 30 anos, 63 40 anos, que é a idade que eu tenho, Exato. 63, 70 anos, era um caco. Isso. Então é para as pessoas verem, né, que essa questão da longevidade não é igual ao passado. A gente está vivendo mais, mas o nosso corpo também está se mantendo melhor durante todo esse período, né? Então não é para ficar com medo de viver até 115, 120 mas anos. Mas tem que cuidar, né? Sim, tem que cuidar, com certeza. Se o jovem começa com drogas, com vícios, bebidas, assim, ele acaba com a vida muito mais cedo. Né? Eu até boto aqui na efeitologia, que é os efeitos dos vícios da juventude, né? Acho que é o paradoxo, né? Que faz a pessoa envelhecer mais rápido, né? Como se fosse degenerar mais rápido. Você coloca, né? Uma coisa assim, pelo prazer de vida que envelhece, que perde a vida mais rápido, né? Tem acho que um paradoxo em algum lugar aí. Um paradoxo muito bom. Coisa que, junto com esse período todo de produtividade, né, de vida, tem que haver muitas mudanças também, políticas, educacionais, né? Porque eu vi também um outro documentário, um documentário, inclusive, alemão, não lembro o nome da estação lá, era uma entrevista, e era um filho de uma pessoa, de um senhor que o pai havia dessomado, e as dificuldades todas que havia passado em manter esse pai idoso, né? A dificuldade na sociedade, lá na região dele, de chegar ao ponto dele ter que se afastar e internar o pai. Ele cuidava, mas depois ele teve que internar o pai, e a dificuldade em aguentar as circunstâncias em que o pai ficava. E ele não tinha aí mais recurso e tal. Então, só levantando a questão aqui... Não, a gente está levantando a hipótese aqui de que a longevidade é sadia e produtiva, isso, né? Porque aquela que você fica doente e improdutiva não resolve. A não ser que você fosse um serenão igual um reurbanizador, você estaria, né, trabalhando extrafisicamente. Agora, se você é um pré-desperto ainda, aí tem que... Quer dizer que ainda tem que lutar tem pelo muito corpo idoso que físico. precisa ser cuidado, né? E aí, como é que está a nossa sociedade cuidando desse idoso? Isso é um equilíbrio bem importante, né? Que você fala muito aqui da biofilia monopolizadora, aquela que a pessoa só fica pensando no corpo. Isso. Só que tem uma coisa de cuidar do corpo que é importantíssimo. Então, esse equilíbrio, para você não sair da monopolização do soma e cuidar bem do soma, é o nosso desafio por esses próximos milênios. E eu reforço isso. Porque a gente tem muita coisa contra o corpo, gente. Agrotóxicos, ondas eletromagnéticas que queimam o cérebro. A modernidade é muito contra o corpo físico, que eu estou dizendo. Por outro lado, é muito a favor do mental soma. Mas o mental soma não sobrevive aqui nesta dimensão. Nessa dimensão sem o corpo físico. Então você tem que fazer um equilíbrio aí qualquer. Tem que mudar alguma coisa, né? É o que o Valdo fala, né? A gente está vivendo a época da fartura, para o bem e para o mal. Então, né, como você trouxe aí, a pessoa com cuidado, atenta e disposta a despender os esforços necessários para cuidar do corpo, né? Ela hoje em dia tem mais recursos como nunca teve antes. Então tem assim ainda as frutas, os orgânicos, né? Então tem hoje em dia condições, remédios, tratamentos, por isso que até a gente está evoluindo mais, né? Por uma questão não só de consciência, de conhecimento, né, de como se alimentar adequadamente, como fazer exercício adequadamente, né, uma série de coisas, às vezes relaxamentos, ou seja, todo um processo, né, a gente tem conhecimentos e ferramentas para também estar cuidando do corpo de uma forma como nunca foi possível antes, né? E quanto à questão da colega, isso é muito importante, tanto que eu quis trazer isso daqui, né, porque também não adianta os indivíduos, alguns poucos indivíduos se conscientizarem e a sociedade continuar tratando o velho mal, né? Que é na argumentologia, quando eu boto na questão da economia, né, botando aqui, economistas e políticos em vários países consideram os idosos peso para a sociedade, por serem considerados inúteis, né, os aposentados não produtores, e consumindo altos recursos, pensões e seguro de saúde. Então você vê, às vezes, uma coisa interessante, que são os políticos, os economistas preocupados quando a população está
de um país estar ficando mais idosa, né? Ou seja, eles têm aquele gráfico de onde está a concentração, né? Isso. E aí, então, eles ficam muito preocupados, como se achando que os velhos são seres inúteis, e etc. E essa cultura tem que mudar um pouco. Tem né? que mudar mesmo. Frederico, eu achei muito interessante seu verbete, porque o que eu tirei daqui foi a questão da maturidade. Isso é uma provocação. Eu achei muito interessante porque poucas pessoas entram no processo de reciclagem mais profundo porque falta maturidade. Então, eu vejo que esse tema aqui é um tema complicado, é um tema assim que a gente precisa ver, assim, você já viu isso, mas aquela consciência que tem uma idade avançada, mas o nível de maturidade ainda é pequeno. Então, nós estamos assim numa sociedade assim. Eu queria que você falasse, você colocou aqui na página 5, a questão do Oriente. Você citou aqui na China e no Japão, né, que as pessoas têm assim um processo de tradição. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Eu estou vivenciando isso agora de verdade, né? Porque eu tô lá morando em Singapura, né? Então lá tem uma cultura muito forte chinesa, né? Tem muito chinês lá. E é muito interessante como é que eles vivem, como se eles moram com a família inteira, quase, né? Então, é diferente, às vezes, acho que do Ocidente, o jovem ele não sai de casa tão cedo. Tem casos, porque está tendo bastante influência ocidental hoje em dia lá, então você vai ver um pouco de tudo, né? Mas a tendência é as famílias ficarem juntas, grande família, o pai, o tio, o irmão, o filho, o neto, na casa, e a hierarquia é por idade, né? Então, eu converso com os meus amigos de origem, de etnia chinesa e tudo mais, e eles falam assim, né, que mesmo quando o pai, às vezes, o avô, sabe que está errado, ele, às vezes, por questão de autoridade, ou coisas do tipo, né, ele ainda bate o pé e o filho, ele faz. Está todo mundo sabendo que está errado, mas faz. Agora, um ponto só que é interessante é o seguinte, é legal ver esse lado, né, da questão do apreço do velho, da questão do velho ter uma autoridade, né, grande lá, né, porque aqui o pessoal nem, é velho, desculpa o termo, mas às vezes o pessoal, né, fala que os jovens, né, cala a boca, sabe, não sei o quê, tem aquele desrespeito ocidental muitas vezes para o velho, achando que não tem nada para agregar porque está ultrapassado. Na verdade não é velho, é idoso, né? Isso. E aí, que é do desrespeito muito grande, e lá tem essa questão muito ainda do respeito, da hierarquia. Porém, é importante o seguinte, apesar de ter esse lado positivo, que a gente ainda não tem aqui, que seria bacana, talvez não tenha excesso, como eu coloco aqui, né? Mas um equilíbrio, mas você talvez, se você for falar com as pessoas, com os idosos, eles não vão dizer que eles estão felizes e que eles não gostariam de ser jovens. Então tem essa pegadinha aí. Mas que é ninguém vai achar que é muito bom ser idoso, entendeu? Porque é muita dor, é muito problema somático. Então, assim, dizer que gosta, que tem a filia pela velhice, não pode ser. O que pode acontecer é você aproveitar bem a velhice, né? Então, você vê, o maior exemplo que a gente tem aqui é o professor Valdo. Quantas vezes ele fala assim, olha, gente, depois de 70, você tem uma comorbidade que no mínimo 5 doenças você tem. Então, ninguém gosta de ter doença, entendeu? A velhice é uma doença. Tem um ditado que diz isso, mas isso é verdade. É uma doença irrecuperável. Porque você não vai recuperar mais, entendeu? A saída é a de soma mesmo. Mas isso não é negativo nem pejorativo. Isso é para você aproveitar aquilo, como a gente conversou no início. Claro. Né? Tem toda uma sabedoria que você acumulou ali naquele corpo que já está se preparando para dessomar. Mas tem uma sabedoria ali que vai compensar tudo aquilo. Mas aí entra a sabedoria para você saber fazer isso. Agora, uma coisa assim que é interessante é nós pensarmos em minimizar esse holopensene do sofrimento e tal, porque isso é uma coisa comum, né? Agora, uma coisa assim que é interessante também a gente frisar é que o próprio idoso desrespeita o outro idoso. Com certeza. Então, isso daí é uma coisa também que não é assim tão positiva, né? Mas só de a gente trabalhar no sentido de minimizar esse holopensene, eu acho que já ajuda bastante. Agora, na China também eu via muito, naqueles jardins ali, eu passei pouco tempo lá, mas
eu via muito os idosos fazendo, iam para os jardins, faziam aqueles exercícios deles, sabe? Eles se cuidam. E como você falou, a gente via o maior respeito com eles, não eram? Eles se cuidam. Nessa linha, Fred, o que você acha sobre isso? É bom respeitar todo mundo, com consciência no nível evolutivo deles, tá bom. Mas o que você acha sobre essa ideia sobre respeitar os velhinhos demais? Na realidade, augmentar esse síndrome. Porque os velhinhos, normalmente, eles protegem os costumes, as tradições, as coisas. Eles têm experiência, sim. Tem histórias, pode contar várias coisas. Mas o comportamento deles, normalmente, é anti-reciclagem, é anti-renovação, sabe, tudo aquela coisa. Eles, então, aparentemente, na minha cabeça, eles reforçar a mesologia que, em parte, cria esse síndrome. O que você acha? Bom, primeiro, só antes de eu responder essa pergunta, eu vou pedir só fazer um contraponto na Rosa, porque, de novo, Rosa, eu acho que você está... às vezes, e é justamente esse paradigma que eu quero quebrar. Você fica puxando, você fica o tempo inteiro falando, porque o soma do velho é ruim, o soma do velho é ruim. A gente podia fazer um contraponto que a mente, a agitação, o sexo chakra descontrolado do jovem são uma doença. Então, é mais ou menos o que eu estou querendo trazer um pouco, às vezes, aqui, é a gente começar a expandir um pouco e não focar, talvez, tanto assim. Todas as etapas têm suas limitações, suas coisas positivas. Então, o que eu quero trazer é um equilíbrio de, sim, a gente pode falar, mas ninguém gosta de ser velho. Mas justamente é porque essa cultura está tão enraizada, tão forte na gente, que às vezes é difícil até a gente pegar e parar e ver o seguinte, mas a juventude teria essa e essa e essa e essa. Olha só, é só para eu consertar aqui. A filia, esse gostar de curtir a velhice, é isso que eu estou te falando. De querer, desejar ser cada vez mais velho. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou com 63 anos. Não é que assim, eu não tenho problema nenhum com essa idade, eu falo normalmente, e não tem problema de chegar aos 70, aos 80. Só que assim, desejar chegar aos 80 também, entendeu? É isso que eu quero te falar. É só para ter fazer essa noção também, entendeu? Uhum. Mas eu não estou dizendo que é para você não gostar da idade, não é isso. É você viver, você é consciência. Ou está no corpo de 50, ou está no corpo de 40, ou está no corpo de 60, você tem que se adaptando ali. Uhum. Entendeu? Eu concordo com você. Em cada idade você tem umas dificuldades. E as dificuldades que a gente tem na adolescência, com essa falta de controle desse psicossoma, é porque não entende aquilo que você falou mesmo, que você não entende ainda o poder da sua consciência sobre o seu psicossoma, sobre o seu soma. E a hora que você fizer a nulificação da infância, você já vai fazer isso tudo melhor, entendeu? Isso. Então, eu não sei se eu me fiz entender agora. Sim, não estou dizendo que eu não gosto de ser velho, não é isso não. Entendeu? Eu não gosto nem desgosto, eu estou vivendo cada momento da minha vida do jeito que ela me apresenta. Entendeu? Agora que as dificuldades são muitas, eu não posso negar. Eu estou vivendo agora uma série de dificuldades somáticas que eu não vivia antes. Entendeu? Que o meu psicossoma não me trazia tanto problema, aí depende de cada um, né? Que eu nunca tive problema de vício, nunca tive esses problemas na minha vida, não tive não tive tempo de ter porão consciencial, entendeu? Então, assim, então cada caso é um caso, entendeu? Concordo. Mas, assim, e eu concordo um pouco com ele, de idolatrar demais a velhice, o velho, respeitar demais. Eu acho que engessa um pouco, eu acho que tem que ter um movimento aí, né, de renovação. Perfeito. Também. Então, só voltando, concordo com você nessa questão do excesso, né? E aí na página 5, é o que a gente bota, né, no item da argumentologia, excesso, né? Então, é o que eu boto aí. No caso, o respeito pode chegar a ser anormal, né? Ou seja... eu vi que você botou. Né? Excessivo e negativo, quando obriga o mais jovem a subjugar-se ao idoso sem direito a interpelações e argumentações. Eu concordo. Então, é isso, é a gente... começar é a questão do princípio da descrença, né? Da criticidade, do abertismo. Então, é a gente não estar no Ocidente, que é a descredibilização, a marginalização do idoso, mas talvez não ir para essa cultura antiga oriental, né? Que é o como você trouxe, é o excesso. Então, não é nem o 8 nem o 80. Porque aí diz respeito ao jovem, né? Hã? A gente está falando que o jovem não pode desrespeitar o idoso, mas o idoso, às vezes, desrespeita o jovem.
Isso. que é a mesma coisa. É o dual da síndrome, mas no Isso aí. final é a mesma síndrome. Né? É por isso que eu quis trazer esse contraponto. Eu pra acho também, muito bom as pessoas não isso. entenderem que também não é para ir lá para o outro lado, é o caminho do meio. Eu sei. Isso aí. Tânia, pode falar. Frederico, olá, parabéns pelo verbete. Tá? Obrigado. Agora, tem aqui na parafatologia, na página 2, tem um item que me chamou a atenção pelo final da sentença. Uma sentença bem comprida, tá? Final da terceira linha. A brecha ao heteroassédio inconsciente da consciência predesperta não atenta ao autoassédio do envelhecimento. Você pode trazer, discutir com a gente esse autoassédio do envelhecimento? Olha, eu semana que vem, dia 19, eu vou fazer 67. Quer dizer, eu estou em plena flor do envelhecimento. Então, como é que é esse autoassédio? Bom, primeiro, deixa eu só fazer um aplauso aqui. Então, seu aniversário, parabéns já antecipado, que eu não vou estar aqui. Eu vou estar lá do outro lado do mundo, mas então fica aí já meus parabéns para você. A questão da brecha que eu quis trazer com isso daí é justamente, tem um pouco a ver com na exemplologia, quando eu falo um pouco dessa síndrome da amena, né, na parte a mais simples e fraca, que é aquela consim que está somente sofrendo por dentro, ou seja, ela se deixa influenciar por essa cultura, ela se deixa tomar o valor de que o envelhecimento e virar um idoso, né, ser uma pessoa velha, é uma coisa ruim, de sofrimento, de inutilidade, e apesar dela não fazer grandes coisas a respeito, ela está por dentro sofrendo com isso, ou seja, a vida vira um pesar. Não é isso que a sociedade está fazendo com a gente. Ela faz uma coisa que é um paradoxo ruim. A gente vai vivendo e vai sofrendo, porque o tempo está passando, estou ficando velho. A gente tem que acabar com isso. A gente não pode fazer que a vida, que cada dia que passa, seja um sofrimento porque eu estou envelhecendo. Então, esse paradigma que eu estou querendo quebrar, e aqui eu estou querendo dizer mais ou menos isso. Às vezes, tem pessoas que não estão nem atentas, né, sobre esse autoassédio interno, que estão, né, fazendo aniversário, aí tem um pouco aquele pesar, mais um ano de vida, né? Ou até de que considera essa cultura, né, normal, tá certo, é isso mesmo, envelhecer é uma porcaria, né? Então a pessoa simplesmente acha que aquilo ali é isso aí. Não é uma cultura que talvez errada. A pessoa simplesmente, não, é isso aí mesmo. E aí ela está por dentro sofrendo com isso, e consequentemente todo autoassédio, ou seja, essa visão errada que a pessoa está vendo do passar da vida, obviamente acaba abrindo brecha para heteroassédio. Ficou claro? Ficou. Muito obrigada. Tudo bem? Então vamos aqui, que agora chegou uma série de perguntas, a gente vai ter que avançar. Ok. Sinergismologia, página 2, quarta linha. Poderia ampliar o sinergismo vida de adolescente, personalidade fraca? Tá ótimo. Nesse daí é o seguinte, porque o adolescente, né, ele é uma personalidade muitas vezes que é uma fase que a pessoa, né, a consciência, está começando a formar a personalidade, né? É uma fase de questionamentos, é uma fase de experiência, é uma fase de aprendizado. Então, quando a gente diz assim de personalidade fraca, é no sentido mais de que está em formação, né? Que está buscando se firmar, que não está sólida, né? Pode ter adolescente teimoso, cabeça dura, rebelde, essas coisas todas, com certeza, né? A gente vê todo tipo. Mas é fraca no sentido de que ainda não está consolidada, não está firme, né? O adolescente ainda está tendo vivência, ainda está batendo às vezes com a cara na parede. Então é nesse sentido, ou seja, não é uma personalidade consolidada, firme, né? Professor Frederico, Pensenologia, página 2, primeira linha. Poderia aprofundar o hedonismo dominando os pensenes? Peraí, pensenologia. Segunda linha. Pensenologia, tá. Não, então é isso, assim, quando a gente fala de juventude na Socin, né, o que é, quando a Socin, né, fala de juventude, o que está, quais são as, vamos pegar associações de ideia, vamos pensar em associações de ideia. Então a palavra juventude na nossa sociedade, se você fosse puxar umas setinhas para ver quais são as características que estão associadas à palavra juventude, no final de tudo você vai ver que é um grande hedonismo, né? Então são paixões, festas, adrenalinas, esportes radicais. Então, se você for pegando e listando todas as características, você vai ver que a juventude é quase que um sinônimo da Socin, né? A juventude como nos é vendida hoje, não obviamente um inversor, que seria um contraponto inteligente, evolutivo,
Mas, da sociedade, da sociopatológica, a juventude é praticamente um sinônimo de hedonismo. Na fatologia, página 2, terceira e quarta linha, poderia discorrer os 2 itens sobre a imaturidade dos adultos e idosos em busca de aventura com mulheres inocentes e jovens e explicar a mulher adulta ou longeva ainda à espera do príncipe encantado. Ah, tá ótimo. Esses itens são bem bons para falar, né? Acho que todo mundo tem bastante exemplo na cabeça aí, né? Bom, então, acho que é basicamente assim, o que a gente vê muito na sociedade, à nossa volta. Acho que todo mundo deve ter, grande parte das pessoas devem ter casos nesse tipo, né? Acontecendo em famílias, em situações de trabalho. A gente vê isso em filme, em novela, né? Então, a questão do homem está sempre olhando, né? Como essa questão da juventude é exaltada, a juventude é o máximo, a gente fica com a cultura, os valores da juventude na cabeça, né? Que é quase que uma lavagem cerebral que a gente sofre na nossa sociedade, e aí as pessoas então buscam sempre esses valores. Então, os homens, eles não estão, de repente, às vezes procurando uma parceira, sabe, madura, uma dupla evolutiva, aquela pessoa que está, sabe, ajudando ele, que está ali do lado dele. Ele está preocupado com o corpinho da mulherzinha novinha, porque... né? São os valores da juventude, dele, né? O ideal a juventude de vida, né? É o sexo, é a paixão, não é o amor, aquela coisa bacana, a parceria e tudo mais, né? E o triste é que isso não é, em geral, não é uma coisa sustentável, né? A paixão não é sustentável. Então fica aquelas pessoas às vezes pulando de relacionamento, aquelas pessoas com não sei quantos, aqueles homens com não sei quantos casamentos, né? Ou o cara que está sempre tentando pegar uma mulherzinha, uma namorada mais nova, uma mulher mais nova. E na casa da mulher também é um pouco similar, né? Hoje em dia a gente poderia até talvez extrapolar isso para as mulheres, porque a gente também vê mulheres tentando pegar os garotões aí sarados, né? Com barriga six-pack, aquele negócio assim, né? Todo fortinho, saradinho, os personal trainers da academia. Mas a gente não pode também ter preconceito, né? De você ver uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Isso é normal, né? Isso. Aí você trouxe um ponto muito importante, que é a intencionalidade. Muito obrigado por trazer isso então daí, tá para fazer esse ponto que é fundamental. Você tem toda a razão. Né? Então, aqui toda a questão é a intencionalidade. Então, eu estou trazendo dentro de uma escolha nesse tipo, dado a síndrome ou seja, é a pessoa que está com aqueles valores da sociedade, os valores da juventude e, portanto, está procurando isso. Mas eu concordo com você. Se a gente vê uma dupla evolutiva, pessoas holomaduras, né, tudo mais, que estão com uma diferença de idade, né, mas é uma coisa funcional, etc., super positivo. Estamos aí, ó. Então, tá e o da mulher é um pouco isso, né? Apesar de eu ter puxado a questão do príncipe encantado, aí eu queria até falar isso, que eu acho que é bom até para os homens ouvirem, né? Porque tanto o da questão do adulto, eu estou trazendo que a mulher também hoje em dia estão querendo, algumas mulheres estão querendo homens mais jovens, mas a questão da mulher querendo príncipe encantado, às vezes é um problema, né? Porque é aquela mulher que está... Ela vai trocando de homem, né? Porque está sempre querendo o homem perfeito, aquele homem do príncipe encantado da infância. Ainda mais as gerações mais antigas, que acho que tinha uma lavagem cerebral muito mais forte nesse sentido do príncipe encantado, né? Então elas não tinham informação para entender que aquilo não era uma realidade, né? Que aquilo não era uma... Então, cresceram achando que aquilo era uma realidade, passaram a vida, às vezes, trocando, às vezes, de marido, dentro do possível, porque a sociedade também não permitia muito troca de mulher, senão ficava marginalizada, né? Mas dentro do possível, às vezes, acabava com aqui, ia buscando e estava sempre infeliz, sonhando que deveria ter um príncipe encantado em algum lugar, aquela coisa do primeiro olhar, vai bater o olho, o amor à primeira vista. Então, cresceram com isso e se frustram por nunca terem achado isso, achando que isso está acontecendo com a amiga do lado, etc. O jardim do vizinho é sempre mais, a grama do vizinho é sempre mais verde. Agora, outra coisa que eu queria trazer aqui que é legal é o seguinte: muitos homens não percebem, mas também tem isso. Ou seja, muitos homens não percebem, mas também estão em busca da mulher perfeita, né? Ou seja, tem que ter o corpo perfeito, tem que ser a mulher bacana, né? Até os caras mais machistas, né? Você vê às vezes os homens brincando que quer aquela mulher gostosa novinha, que vai trazer a cerveja para ele, que vai assistir futebol com ele, aquelas coisas assim, né? Então, também eu gostaria de dizer que esses 2 pontos tem para o homem e para a mulher em ambos, né? Para ficar atento a isso. Quando na Conscienciologia a dupla evolutiva não trata disso, né? Trata, às vezes, de uma pessoa mais evoluída ficar com uma pessoa menos evoluída para ajudar os dois a crescerem, porque um ajuda o outro. Perfeito. Não é só o mais evoluído que ajuda o menos evoluído. O menos evoluído também vai ajudar o mais evoluído, né? Então, os dois crescem juntos. Exatamente. Bom, ainda em fatologia... Página 2, quinta linha. Poderia aprofundar a despreocupação com o próprio sustento?
Ah, sim. Então, isso daí, às vezes, é uma questão que também... Eu gosto muito de falar dessa questão da você pensar na associação de ideia, né? Então, quando as pessoas na nossa sociedade hoje em dia, às vezes, elas pensam em jovem, elas pensam muito nessa questão. Como a Rosa trouxe no início, tem muito jovem que, obviamente, tem que trabalhar desde cedo para sustentar a família, então não vive essa condição, né? Tem muito jovem, às vezes, que não tem pai e mãe. Então, tem situações, às vezes, complicadas e diferenciadas. Mas a grande questão que eu estou querendo trazer aqui, de novo, é o que está na sociedade patológica associada ao jovem. Então, é aquela questão da despreocupação, né, do só viver. Depois eu trago aqui um pouco em alguns outros exemplos, de você não estar tendo que ralar, trabalhar de 7 da manhã, sei lá, às 9 da noite, fazer o sustento. Tem jovens assim, mas quando as pessoas pensam em juventude, elas não... Isso aí não é uma ideia que está associada, né? Então, é a questão daquela tranquilidade, né, que os pais trabalham para você e você só curte a vida. Você só vai aprender, estuda no colégio, vai para a praia, festinha, né? Aquelas coisas assim, entendeu? Então... Em sinergismologia, página 2, penúltima linha, poderia aprofundar o sinergismo regressivo, holopensene da mocidade, supremacia do cérebro subcérebro abdominal. Subcérebro abdominal, isso daí é basicamente uma referência à questão do porão consciencial, né? Em várias referências, se você for ver os livros do professor Valdo, ele vive falando, né, que tanto a infância quanto a mocidade, a juventude, são porão consciencial. Então, a gente tem o jovem, ele tem uma... Aí, voltando até aquela questão, às vezes, do contraponto entre o soma do idoso, no jovem, essa coisa muito forte do porão consciencial. É fisiológico, né? Exato. Então, fisiológico. Às vezes ele precisa passar por aquilo para amadurecer, né? Isso. Então, isso é uma coisa ruim, interessante fazer um contraponto. O velho tem a dor física, mas tem a mente límpida e clara. O jovem tem a energia e o corpo sem dor, mas tem a mente como se fosse restringida de uma certa forma, né? Pelo porão. Então, ao verbetógrafo, fatologia, página 2, 8ª linha, poderia relatar os ataques verbais e a exclusão social do jovem maduro? Ah, sim. Eu estou falando isso um pouco, né? A gente falou, mas dá para comentar um pouquinho mais, que é muito legal porque o pessoal, os grupos descolados, né, os jovens que estão vivendo a juventude da Socin, né, eles se acham o máximo, eles se acham que estão, né, fazendo certo, vivendo a vida da maneira certa, e tendem a brincar, debochar, né, chamar de palavra os outros jovens, por exemplo, o nerd, né, que é o garoto estudioso, às vezes irresponsável. Nem todo nerd tem o patológico e não patológico. Né? Mas as outras pessoas, né, que são pessoas às vezes mais maduras, mais equilibradas, eles têm uma tendência a, por algum motivo, esse outro pessoal pegar no pé deles. Né? Eu vi isso muito no meu colégio. Né? O pessoal que ficava mais na deles, que era mais tranquilo, tinha uma vida mais normal, o pessoal mais assim, agitado, né? Como se fosse o pessoal, a galera bacana do colégio, que estava curtindo a vida, eles têm uma tendência muito grande a ficar diminuindo os outros, às vezes humilhando, ridicularizando, né? Fazendo bullying e coisas desse tipo. Né? Então, é uma questão muito interessante você ver que é o grupo que, quando vive muito isso, ele tem um porão consciencial, né? Tem uma ligação com a baratrosfera assim, mais próxima. Mais crônico, né? Então, fatologia, página 2, 4ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o vício das redes sociais e do videogame? Ah, esse é ótimo. Tem que vir, né? Bom, por exemplo, a rede social, acho que está saindo reportagem em jornal o tempo inteiro, está cheio de pessoas aí fazendo as críticas a como que isso está tomando uma proporção extremamente doentia, né, mórbida, para as pessoas, que está prejudicando o aprofundamento de relacionamentos. Você vê, uma coisa que eu acho muito interessante, é você ver aquela pessoa que ela para de viver a vida para viver virtualmente. Então, tem pessoas que postam no Facebook, por exemplo, ou nas redes sociais, tudo que ela faz no dia, tudo. Sentou no restaurante, tira uma foto do prato, posta. Foi para não sei aonde, vai lá e bota na localização que está onde. Depois foi tomar um chá, tira uma foto do chá e posta. E é engraçado, né? Parece que é uma questão da celebridade, né? Como se tivessem pessoas seguindo aquela pessoa, querendo saber o que aquela pessoa está fazendo o tempo inteiro. Tem muita questão do narcisismo, né? Do egão e etc. Então, pessoas assim, eu já tive com pessoas que era assim, a gente sentava no restaurante, a pessoa ficava postando no Facebook. Aí dava um tempo, porque tinha que botar a localização. Estou no restaurante tal. Aí daqui a pouco chega o prato e tira uma foto e posta.
Aí daqui a pouco pede sobremesa, tira uma foto e posta. E você lá, né? Assim, você fica esperando, né? Então tem uns vídeos também que estão circulando muito na internet aí, que estão acho que bem legal, que mostra, tipo assim, como se fosse um dia, algumas fases de dia de uma pessoa, e essa pessoa tentando viver a vida, e os amigos em volta todo com o celular, né? Então assim, aí a pessoa acorda e vai fazer uma corrida num lugar paradisíaco. O sol raiando, ela espreguiçando, e o outro já no celular lá, e perdendo aquele visual lindo. Aí depois a pessoa vai para uma festinha de aniversário, aí ela está assim cantando parabéns, e está todo mundo tirando foto e postando nos coisas, né? Filmando, etc. Então, tem uns vídeos que estão circulando aí que mostram muito isso, de como as pessoas estão deixando de viver para tentar viver virtualmente. Então, isso é um problema. A questão, eu também boto aqui depois, a questão do selfie, né? Que é muito isso, da pessoa estar querendo se autopromover de uma forma... E aí vem muito isso que eu estava falando, do pessoal é bom de marketing, né? Esse pessoal da síndrome da exaltação da juventude, eles têm uma necessidade de tentar mostrar para os outros que eles estão felizes, que eles estão vivendo a vida, como se assim as pessoas vão falar, esse cara é muito legal, eu quero andar com ele, né? Mas às vezes as pessoas não percebem que esse padrão, ele é um padrão muito ruim, porque ele prejudica muita gente. Ele começa a ter um efeito dominó, deixa eu ver se eu consigo explicar. Começa um a fazer isso, aí um outro começa a se sentir mal, porque ele fala, poxa, o outro está vivendo e eu não estou vivendo, minha vida é uma porcaria. E a vida dele às vezes não é, mas é que o outro está fazendo um marketing da vida dele que não é uma verdade. Sabe? É uma coisa de postar foto. Tem de ilusão, né? Exato. Aí o outro começa a fazer o mesmo. Aí daqui a pouco o que está acontecendo na nossa sociedade, que é todo mundo vendendo uma imagem de feliz, de certinho, de direitinho, e por dentro está todo mundo podre, todo mundo infeliz, aí fica esses vícios exacerbados, né? Porque você está sempre querendo tentar ser feliz, achando que é mais álcool, mais sexo, mais consumo, mais não sei o quê, para mostrar para os outros como se isso... E fica esse vício patológico muito negativo. O videogame é um problemão. Já tem assim, eu já li artigos falando sobre isso. Teve uma vez que acho que o jornal Globo tentou fazer uma experiência com alguns garotos que estavam viciados, no sentido de tentar ver se eles conseguiam parar, né? E foi muito interessante porque acho que, se eu me lembro bem, um conseguiu, um foi médio e o outro não conseguiu. Isso tem muito, muito tempo. Eu mesmo foi um que caí nisso. Eu às vezes estava muito perdido na vida, né? Estava muito insatisfeito com essa assim, patológica, né? Ainda não tinha achado a conscienciologia. Depois eu entendi que era isso que estava me faltando. E muitas vezes o que aconteceu, eu tive períodos na vida em que essa insatisfação muito grande, né, com esse mundo patológico, não me achando nesses valores, etc., eu me afundava no videogame, porque era uma forma de você fugir da realidade, né? Existem várias fugas da realidade. O videogame é um, o álcool é outro, né? O sexo em excesso é outro, o consumismo em excesso é outro. Então tem várias dessas fugas da realidade que as pessoas buscam para tentar se sentir menos vazias, menos infelizes, né? Então o videogame acaba virando uma fuga que as pessoas entram ali e ficam ali horas por dia, o tempo inteiro, sem sair, um jogo atrás do outro, e a vida está passando e a pessoa fora... Desculpa, só um minutinho, eu sei que você quer passar, mas eu acho que isso é legal. Fora uma questão muito interessante que eu vi do videogame, que é o seguinte, quando eu entrei numa fase dessas de vício, quando eu já estava na conscienciologia, eu pude fazer uma análise muito interessante que foi da evocação do heterossédio, da energia que vem quando você joga videogame. É uma coisa, pode fazer experiência, é uma coisa impressionante. Vinha uma energia aqui em cima, densa, de uma irritabilidade. É uma coisa muito interessante. Eu não estava nem jogando jogo de guerra, essas coisas não. Às vezes era futebol mesmo, essas coisas. Mas só essa questão da competição, do querer superar, etc. Eu via quando eu parava de jogar que eu ficava uma pessoa mais irritável, mais impaciente. Então o videogame ele exacerba isso nas pessoas. É uma coisa para ficar muito atento. Professor Frederico, Parafatologia, página 2, quarta linha. Poderia comentar, se possível, com exemplos, a perda de tempo com assuntos patológicos insignificantes frente a proexes com implicações multidimensionais e multiexistenciais? Essas 5 perguntas que vêm a seguir estão vindo de Madrid para você. Ok, legal. Obrigado, hein? Bom, vamos lá. A perda de tempo com assuntos patológicos significantes, eu aqui não quero ser uma coisa muito ampla, não. Eu quero deixar o escopo mais focado no tema do verbete, né? Então, no caso aqui, eu estou querendo dizer da pessoa está preocupada com a questão do envelhecimento, né? Então, a pessoa está fazendo, sei lá, às vezes cirurgia plástica, ou preocupada com o botox, com o cremezinho. Então,
tudo bem que às vezes o professor Valdo fala que é bom você se cuidar para ficar bonito, etc. Na nossa sociedade essa questão ela é fundamental. Mas é só para você saber discernir melhor, né, quanto de preocupação você está botando com o envelhecimento, quanto de tempo você está botando para tentar evitar o envelhecimento da forma patológica, né? Ou seja, não é a saúde seria uma coisa positiva, mas às vezes é somente a aparência pela aparência, por ser jovem porque você não está conseguindo lidar com o envelhecimento. Então, a questão é você discernir o seguinte, as coisas que eu venho fazendo para tentar desacelerar, evitar o envelhecimento, me manter jovem, são coisas com intencionalidade positiva no sentido de manter sua lucidez mental, preservar os neurônios, né, manter a saúde, ou é coisa patológica como botoxes e implantes de cabelo às vezes e etc, etc. Então, é esse contraponto que eu quero que a pessoa fique atenta para ela não estar botando muito tempo, né, com assuntos patológicos e estar perdendo tempo com coisas positivas. Em fatologia, 10ª linha de baixo para cima, poderia comentar a aceitação pelos idosos da taxação de serem inúteis? Ah, ok. Bom, então é um pouco isso que eu tinha falado agora há pouco, na questão das pessoas não simplesmente tomarem isso como certo, né? Ou seja, ser velho é uma porcaria, né? Ser velho é uma inutilidade, ser velho não tem coisa positiva. Tem até uma citação que eu boto aqui deixa eu ver se eu acho aqui, do Públio Tenérius, né? Antes de Cristo. Olha só, desde lá atrás, a velhice em si é uma doença, né? A gente também tem ditados antigos positivos, tá? Então não precisamos ficar achando que isso aí é uma coisa... Mas a grande... Senectus ipsa est morbo. É que eu não sei, falar latim eu não quero me arriscar aqui não em público, não passar vergonha. Então eu fui lá na tradução já. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o idoso aceitar essa condição, ele vai viver assim. Se o idoso quiser, ele pode não aceitar essa condição e fazer da vida dele uma coisa bacana, divertida, útil, né? Ele pode pegar, dentro das limitações físicas dele, a gente não está falando para o cara ir pular de asa delta e bungee jump, não. Mas escrever livros, ler livros, de repente dar aula, palestras, né? Fazer trabalhos voluntários. Então tem uma série de coisas que o idoso poderia estar fazendo, né? Exercício com os colegas, etc. Talvez não é aquela coisa de só ficar no bingo, né? A nossa cultura inventou essa coisa engraçada, né? O idoso tem que ficar sentado no bingo, tem umas coisas assim. Não, tem. Dançar. Os idosos vão dançar, fazer bingos. Isso é alegria. Mas eu chamo até mais do que o bingo, entendeu? Não sentar o dia inteiro no bingo. O idoso ele pode fazer coisas produtivas que vão fazer ele se sentir bem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que hoje em dia já está com seus acho que 70 anos e é médico, né? E aí pega metade do dia, né? O meu pai, todo dia, acho que 2 a 3 vezes por semana, ele vai fazer atendimento carente, para pessoa carente. E ele diz que isso quase que virou motivo dele de viver. Os filhos estão morando fora, então, isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, o velho não aceitar essa condição de ficar em casa, vendo televisão, ou um dia inteiro num bingo. É ele buscar ver que tem formas dele fazer a vida dele ficar prazerosa, agradável e fazer muita assistência, para ajudar até na dessoma, né? Eu estou lembrando aqui daquela música do Maluco Beleza, esqueci o nome dele, do Maluco Beleza, Raul Seixas, que ele diz, tem uma música dele lá que diz assim, que o velho fica sentado na cadeira de balanço esperando a morte chegar. Isso. É isso que não pode, né? O seu verbete é para dizer que não é isso. Não faz isso, né? não faz isso. O Fred, aí só um instantinho, aqui na fatologia, eu queria que você aprofundasse na 7ª linha de baixo para cima, o karma advindo de pensenes, atitudes e comportamentos imaturos. Como seria esse karma? Eu queria que você desenvolvesse exatamente o que é esse karma. Quais as consequências dessas 3 atitudes, pensene, atitude e comportamento imaturo. Ok. Bom, esse daí ele é bem amplo, né? Porque, na verdade, a gente pode pegar vários exemplos. Desde a questão dos pensenes e atitudes imaturas, vai desde a questão do egoísmo, né? Como a gente estava falando aqui no início, de debochar do jovem, debochar, falar nomes, inventar apelidos para denegrir o jovem que está num comportamento bacana. A pessoa que está fazendo diversas cirurgias plásticas, muitas vezes desnecessárias, que às vezes ficam até mais feio depois da plástica, né? Puxa tanto, fica parecendo um robô, um troço esquisito.
Então, esse maltrato para o corpo também, né, que às vezes, muitas vezes, pode influenciar depois na sua questão futura, no teu próximo corpo, porque mostrou que você tinha imaturidade com isso. Então, aqui a gente pode tentar trazer uma série de questões que as pessoas fazem na questão de tentar se manter na juventude, viver como jovem, né? Terminar com uma dupla evolutiva que estava fazendo uma coisa super positiva para ficar com uma garotinha com cabeça, às vezes, fútil e superficial. Então, tem uma série de questões que a gente poderia trazer que vai ter consequências para você. É importante a pessoa ficar ciente que isso vai ter repercussão, né? Multidimensional, multiexistencial. Frederico, vamos ter que ser mais breve agora. Tá bom. Vamos lá. Polinomiologia, página 3, sexta linha. Poderia explicar o polinômio carência, insegurança, competição pela atenção alheia, necessidade de autoaprovação, inventar histórias? Ah, tá. Eu adoro esse. Bom, então, a questão é que, na maioria dos jovens, né, eles ainda são, justamente por não estar com uma personalidade formada, ainda está querendo se... ele não tem uma vida onde ele olha para trás e ele vê o que ele já fez, né, o que ele já conquistou. Então ele está naquela coisa assim, ele ainda não sabe quem ele é muito bem, do que ele é capaz. Então ele tem ainda muitas carências, muitas necessidades de aceitação e muita insegurança quanto quem é ele, qual é a capacidade dele, o potencial dele, né? Então, a carência e a insegurança, né, às vezes, acaba levando muito para a questão da competição, né? Você fica querendo muita atenção do outro para ser admirado, para ter os amigos, para entrar no grupinho, para que aquelas pessoas que você admira mais velha, né, dê atenção para você, te acolham como se fosse um pupilo, um filho, uma coisa assim. Então, fica muito jovem, tem muitas vezes aquela coisa de buscar atenção, de brigar pela atenção do grupo, né, de ter mais atenção do que os outros. Isso é uma coisa que você vê muito, né, o pessoal falando muito, etc. E aí a necessidade também de autoaprovação, ou seja, né, não só a necessidade de atenção, mas também de você se autoprovar, porque como ele está inseguro, né, sem saber o que ele é, ele está tentando se provar, ele fica tentando provar para o outro que ele pode e para ele mesmo, de certa maneira, né? Então ele vai tentando arranjar mecanismos de conseguir buscar essa segurança. E aí o inventar história, que é a questão da patologia disso daí, né? Que eu quero chamar a atenção que muito jovem acaba, para tentar chamar atenção e para tentar se provar para os outros, né? E assim amenizar a insatisfação e a carência, ele acaba ou inventando história ou exagerando fatos e histórias, né? Então isso daí é uma coisa para a gente ficar muito atento, porque não só na sociedade patológica, mas às vezes isso pode estar acontecendo até aqui, né? Até aqui na Cognópolis, com os intermissivistas, com pessoas às vezes exagerando para fenômenos, né? Inventando vivências, ou pegando vivências e dando uma aumentada para ficar uma coisa assim, né? Mais bacana. Então isso é uma questão que você vê muito ainda dessa questão do porão consciencial, da questão do jovem, a gente tentar buscar outras formas de lidar com a carência e com a insegurança, que todo ser humano, de certa maneira, tem isso, né? Nasce com isso. A gente está buscando outras formas que não o de inventar e exagerar, de ficar competindo pela atenção alheia e necessidade. Não tem necessidade disso. Com uma pessoa madura, ele vai buscar pro ex dele, ele vai tentar fazer o dele, ele vai tentar assistir. Ele não está nessa coisa vazia de ficar, em vez de focar o tempo em fazer, né? Focar o tempo em tentar fazer os outros te darem valor, acharem que você está fazendo, etc. Né? Então isso é... Tem dois antagonismos aqui na página 3, segunda e quarta linha. O primeiro é antagonismo dependência-liberdade, e o outro é imaturidade na adultidade ou holomaturidade na infância. Tá, então no primeiro... Dependência-liberdade. Dependência-liberdade. Esse aí é uma coisa, é um antagonismo que eu acho bacana, porque dá para a gente expandir por mais de um prisma, na verdade. Tá? Então, o primeiro é a questão, a gente poderia trazer o prisma do jovem, né, ainda ser dependente dos pais em muitas coisas, né, até legalmente, né, ele ainda não tem, às vezes, permissões para muitas coisas, mas tem aquela questão que a sociedade, que a mídia vende da liberdade do jovem, de curtir a vida, de fazer e acontecer. Né? Mas aí eu gosto de trazer uma outra questão, que às vezes essa liberdade do jovem ela é uma liberdade falaciosa, no sentido de que ele acha que ele está vivendo liberdade porque está curtindo a vida de uma forma hedonista, né? Então ele não tem que trabalhar, não tem que cuidar de filho, etc. Mas mentalmente, muitas vezes, né,
ele não tem realmente ele não vive essa liberdade, né? Tá Ele acaba vivendo dentro do caminhozinho da sociedade, seguindo o bando, né? Seguindo o rebanho, né? Então ele vai fazendo tudo que todo mundo faz, tentando se adaptar, se adequar, ser normal, aquela coisa de, né? Então não é uma liberdade verdadeira de virar e fazer uma coisa completamente diferente que todo mundo já fez na vida, entendeu? Ele às vezes tenta ser diferente, mas ele tenta ser diferente, eu até boto acho que no paradoxo, né? Do jovem querer tentar se diferenciar dos outros, ser diferente, ser especial, mas vivendo a misologia e a Robex, né, dos jovens. Então, às vezes, o cara ele vai comprar uma bicicleta um pouco diferente. Os amigos têm bicicleta, ele vai comprar uma bicicleta amarela, cheguei com flores azuis, para tentar chamar a atenção e ser diferente. Mas não é um diferente. Né? A essência é a mesma, né? Então, essa questão da liberdade, né, eu acho legal chamar essa atenção, que no fundo, eles vendem que tem liberdade, mas é uma liberdade, às vezes, de tempo para curtir a vida de forma hedonista. Não é uma liberdade mental que eles realmente abraçam, né, para pensar diferente. E o outro é a imaturidade na adultidade ou a maturidade na infância. Isso é muito bom. Bom, então, isso daí é bem legal porque ele pega bem o cerne do verbete, né? No sentido do adulto ou do idoso, não interessa a idade, que está ainda com essa mente do jovem, que está ainda querendo viver o jovem, que está sofrendo por não ser o jovem, né? Então, essa questão de, independente da idade, você ver a vida dessa forma e você tentar viver a vida de alguma maneira assim. Enquanto que a questão da holomaturidade... Na infância. É aquele verbete que eu te falei, né? Isso, da nullificação da infância, do professor Valdo Vieira. Exatamente. Que é muito legal, que é o que talvez a gente está querendo buscar, que em vez da maioria que a gente vê aí no mundo dos adultos... imaturo, ou seja, o cara ainda comprando carrão esportivo, né? Ou seja, querendo viver a questão da adrenalina do jovem, da questão do aspecto superficial, materialista, né? Querendo ficar com a garotinha, essas coisas todas, né? É o jovem, o legal é a imaturidade da infância, ou seja, é o jovem inversor, né? É a criança na evolução, já trabalhando energia desde novo, desenvolvendo parapsiquismo, intelectualidade, comunicabilidade, então focando na evolução, né? Olá, Fred. Gostaria de contribuir para a discussão com uma pensata do professor Valdo Vieira, numa mini tertúlia esse ano. Tem bastante relação com o tema. Aí a pensata é envelhecer. Envelhecer é a única maneira de prolongar a vida humana. Não existe outra. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição. Muito boa. A pessoa quer viver bastante, mas não quer envelhecer. Não tem outra maneira para viver muito, tem que envelhecer, né? Tem até uma citação que eu acho que acabou que não entrou aqui, porque a gente teve que cortar, né? Mas acho que não entrou aqui não, mas é muito legal, também ela é de Antes de Cristo, em latim, que fala assim, eu gostei muito dela, fique velho, acho que tem até aqui, depois eu vou tentar pegar. Aquela pensata tem várias traduções para aquela pensata. Né? Que é alguma coisa tipo assim, fique velho para poder... mais. Tá aqui, ó. É do fica velho logo para viveres muito. É uma pensata de latim, né? De Antes de Cristo. Mas tem outra tradução dessa pensata que é um pouco mais entendível, né? Porque essa aí ficou meio confusa, né? Entendi. Professor Frederico, Fatologia, página 2, 8ª linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar a fuga e a evitação da Invex e da Resex? Com certeza. Então, teve até acho que um colega que aqui no início fez uma pergunta aí, né? Se isso daqui não poderia ser uma questão que atravanca muita gente de chegar na conscienciologia, né? E eu até dei meu exemplo de que eu acho que eu talvez possa ter chegado um pouquinho atrasado por causa disso, né? De querer viver essa questão da juventude, nessa vida, esse estilo de vida da Socin. Então, é mais ou menos isso, ou seja, é a pessoa que às vezes entra nessa mesologia, né? Acaba entrando nessa forma de viver, fica obnubilada, né? Se deixando influenciar pela cultura predominante da nossa Socin patológica e acaba não vivendo a Invex e a Resex. Por um outro lado, a gente também pode falar que mesmo a pessoa que já está, de alguma maneira, na Conscienciologia, já conseguiu conhecer a Conscienciologia, ela ainda, devido a isso, de uma forma não perceptível, dela estar tendo essa síndrome, ela ainda pode estar não vivenciando aquilo da forma como ela poderia, ou às vezes vivendo muito superficialmente, ou às vezes fugindo de determinadas partes onde seriam muito importantes para ela. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo história, já ouvi uma coisa ou outra aqui na Conscienciologia, de uma pessoa que entrou
né, para Conscienciologia, Greenvex, essas coisas, e depois saiu, né, e caiu nas bórneas, né? E tem gente depois que eu já vi que depois voltou, né? Mas, e na Ressex também é a mesma coisa. Às vezes tem pessoas, até de mais idade, até às vezes pessoas aqui que estão vivendo isso, e às vezes isso está impedindo elas de fazerem reciclagens mais profundas, de viverem o paradigma consciencial mais na integralidade e estarem fazendo mais trabalhos, né, e evoluindo de uma forma mais produtiva e eficiente. Ao professor Antonimologia, ao verbetógrafo Antonimologia, página 1, primeira linha, item 2. Poderia definir a alegria jovial madura? Antonimologia, primeira. Ah, tá. Bom, então, isso daí é uma coisa que seria muito bacana, né, que é o seguinte, na questão do jovem também muitas vezes se associa a ideia do, né, você raramente vai ver a imagem de um jovem chorando ou sério, né? Em geral, você pensa no jovem, é aquele sorriso, pulando, né? Num cenário de praia, com não sei o que, é sempre sorrindo, sempre feliz, curtindo a vida, né? Sempre fazendo tudo do bacana. Então, é aquela questão do curtir a vida, né? Então, o jovem ele tem, às vezes, um pouco essa energia da alegria de fazer, etc. Mas é muito bacana se a gente conseguir conciliar isso com a questão madura, né? E aí você poder levar isso para o resto da sua vida. Ou seja, mesmo uma pessoa adulta ou idoso, manter uma característica positiva da juventude, que é essa alegria jovial, mas de forma madura. Então isso seria uma coisa muito bacana, poderia ser até um verbete, né? Que é você conseguir levar para toda a sua vida essa questão da alegria jovial de uma forma madura. Não sei se você estava aqui, teve uma mini tertúlia que uma professora teve aqui, falando que ela está percebendo cada vez mais o número maior de meninos, alunos dela com depressão. Não sei se você estava aqui, não? Eu estou lendo um livro que está falando exatamente isso aqui, sobre ansiedade, né? Então a juventude está... Mas agora, eu tenho uma pesquisa também que eu faço sobre eletromagnetismo, né? Que é o wireless, essa energia da pessoa conviver com wireless de manhã, de tarde, de noite. Isso dá muita depressão e os médicos não detectam isso, os médicos não valorizam isso. Interessante. Então, existe uma poluição branca, uma poluição invisível, incolor, que o médico não detecta isso, não tem nenhum exame clínico que detecte isso. Interessante. E está acontecendo muito isso. Então, essa questão da depressão... Mas ninguém se toca com isso. Eu suporia, porque eu não tenho dados científicos, né, mas do que eu já li e refleti bastante, que podem ter algumas questões. Uma delas é essa questão de todo mundo estar vendendo que está muito feliz, então aquele que não está, ele fica achando que todo mundo está vivendo uma vida, né, que é aquela imagem falsa, e aí fica todo mundo mal, achando que todo mundo acha que o outro está vivendo uma vida super legal, e aquela pessoa, então, acha que ela é a única que não está. Quer dizer, eu tenho outra hipótese, eu acho que é coisa fisiológica mesmo, é físico. Sim, sim, não pode ser, eu só estou querendo trazer algumas hipóteses, né? Podem ter alguns casos, né, de, por exemplo, às vezes algum intermissivista que começa a se confrontar com aquela realidade, não está achando a Conscienciologia também, né, e fica, que foi um pouco mais ou menos o que aconteceu comigo, de certa maneira. Eu, para chegar na Conscienciologia, eu primeiro tive que começar a ter uma aversão àquilo, né, eu tentei viver aquilo, vi que aquilo não estava me fazendo feliz, eu tentei, achando que se eu tivesse mais, não sei o que, eu seria feliz. Chegou uma hora que eu vi, cara, não adianta fazer mais, viajar mais, beber mais, isso aqui não adianta. Isso aqui não vai me fazer feliz. Aí eu entrei um pouco numa crise, fui fazer uma busca e achei a Conscienciologia. Então isso também pode ser uma questão... exatamente. Conscienciologia, página 3, quarta linha. Poderia discorrer sobre a interação personalidade fraca, vulnerabilidade para influências externas. Penso que a adolescência seja a fase mais suscetível ao assédio extrafísico. Poderia comentar? Claro. Bom, então na questão da personalidade frágil, né, a gente já estava falando, no sentido de que é uma fase de formação da personalidade. Então a pessoa ainda não está com aquilo sólido, né? E aí, consequentemente, ela está buscando se formar, ela está buscando exemplos no mundo de pessoas, né, tentando aprender, estudar, viver com um grupo, tendo as suas experiências, vendo quais são os adultos que são bem-sucedidos, quais são os amigos que acabam se destacando mais. Então, com as vivências, né, ali ele vai tentando começar a moldar a personalidade que ele acha que vai fazer ele ser uma pessoa bem-sucedida, feliz, etc. Né? Então, é uma fase muito, muito vulnerável, justamente isso, porque ele está aberto para os inputs externos. Consequentemente, quando você
tem muita dúvida, quando você não tem firmeza, quando você está buscando e aberto para as questões, muitas vezes isso dá muita brecha para assédio. Para o assédio, né, vir, ou seja, a dúvida, né, a falta de um posicionamento, isso abre muita brecha para assédio entrar e fazer a festa. Né? Paradoxo. O paradoxo do inversor poder, na página 3. O paradoxo do inversor poder enxergar o envelhecimento com pesar. Então, é mais ou menos a questão que a gente falou um pouquinho, né, do inversor entender as fases da vida, né, e ele até vê o seguinte, ele é um inversor, mas ele ainda não, na maioria das vezes, ele está produzindo, ele está fazendo, ele está aprendendo ainda. Ele vai ter que adquirir muita vivência ainda para ser um professor Valdo Vieira. Né? Ele não é uma pessoa que as pessoas vão chegar e começar a buscar ele para grandes assistências em geral. Então é uma fase de plantar ainda. Ele tem que viver, ele tem que ler, ele tem que estudar. Então ele entendeu o seguinte, poxa, olha que legal, se ele fizer isso agora, no futuro, vamos supor, pegar o exemplo do professor Valdo, olha o nível de assistência, olha como é que ele não deve ter uma mega euforização, uma mega euforia, quando ele vê tudo que ele construiu, quantas pessoas ele não ajudou, quantas pessoas vêm agradecer a ele imensamente. Então isso, olha como é que não deve ser bacana esse lado da vida, quando você vê o que você construiu, quando você vê as superações que você teve, todos os desafios que você superou, como você aprendeu com as vezes que você não conseguiu superar alguma coisa. E aí você está naquela posição, eu até falo aqui na argumentologia, em que as pessoas, você tem uma credibilidade, você deixou um legado, você tem uma capacidade, uma confiança, você se desenvolveu para fazer assistências de altíssimo nível, as pessoas vêm com você, te convidam, né, para dar aulas, palestras, então isso é muito bacana. Né? Eu até brinco aqui, que eu faço na parte da argumentologia, para tomar cuidado de no futuro, quando os inversores começarem a enxergar como que é legal essa parte da vida, né, onde você se consolidou como uma pessoa de credibilidade, onde você tem vivências e condições de fazer grandes assistências, do inversor daqui a pouco virar e chegar na vida e falar, pô, já quero ser velho logo para já ficar fazendo assistência e ajudando as pessoas e escrever mega gescons. Não, entendeu? Então, essa brincadeira que eu faço às vezes, tem as fases, entendeu? Tem a fase do plantio, tem importância, tem a fase da colheita que tem sua importância, mas é a questão do inversor não ver o benefício dele virar um Valdo Vieira, né? Que hoje em dia, como inversor, ele é o quê, né? Não, o problema não é virar Valdo Vieira, até que seria bom. O problema é que acha que sem fazer nada vai chegar aos 70 anos, 80 anos, igual a Valdo Vieira. Esse é que é o grande problema. Não, mas é que eu só estou pegando, eu concordo com você, mas estou pegando na pergunta do colega, que é o seguinte, é o inversor não se tocar, né, de quão legal se ele, de repente, fosse falar com o professor Valdo Vieira, de falar, Valdo, você era mais feliz quando você era um inversor ou agora que você está colhendo todos esses frutos, né? Olha a mega euforização que ele não deve ter quando ele vê tudo isso realizado, né? Ele já passou por já deixou para trás algumas coisas que ele não precisa agora de fazer mais. Isso ele já falou também. Fobiologia. O que é catagelofobia? São 3, eu vou perguntar uma de cada vez, você vai falando. Catagelofobia, o que é isso? É o medo de ser ou estar ridículo. Então isso é uma coisa do jovem que é um problemão, né? É coisa do pagar mico, essas coisas. Então assim, é o medo de passar ridículo, de passar vergonha, de fazer de bobo, essas coisas assim, né? Falacrofobia. É a questão de ficar careca, né? Careca. Como a questão do jovem, eu falo muito da questão do física, da estética física, né? E que a nossa sociedade tem um determinado padrão, hoje em dia, de estética física, que muda, né? Na história da humanidade você vê que isso muda, mas a gente tem uns tipos. Então, essa questão que você vê que o pessoal tem muito medo disso, né? Hoje em dia não tem problema, né? Porque tem implante, tem um monte de coisas, né? Gerascofobia. Isso aí é de ficar velho. Esse é o verbete em si, né? Ou seja, é o medo de ficar velho, né? Frases, página 5, item 4. Frases? Não, é fases. Aqui está escrito frases, agora que eu me toquei que é fases. Fases, página 5, item 4. Idoso. Como ajudar os idosos e adultos e idosos no nosso convívio grupo kármico a superarem ou pelo menos minimizar os efeitos da síndrome. Bom, então, um pouquinho a gente também falou isso, teve uma pergunta no início, que era como é que a gente podia ajudar as pessoas com a síndrome, né? Então, é bastante a questão do esclarecimento, é a gente tentar
a expansão da conscienciologia, porque, de certa forma, é o paradigma consciencial que consegue fazer bastante esse contraponto, né? No sentido de, o paradigma consciencial você consegue ver como é que é bom você ser virar um erudito, né? Como é que é bom você ser uma pessoa em que você construiu bastante. Na nossa sociedade, muitas vezes, a pessoa virar um erudito assistencial pode não ser visto como uma grande coisa, né? Então, não só esclarecer a pessoa, abrir o olho da pessoa, das pessoas, né? Fazer atares da existência dessa cultura de idolatração no jovem e das associações negativas que tem dessa questão do jovem para a pessoa adulta e velha, que poderia estar vivendo outras fases de formas muito interessantes, produtivas e felizes, mas ficam presos, né? Ficam cristalizados, fossilizados, né? Se deixando levar pela mídia, porque a mídia trabalha muito isso, a mídia faz muito essa venda de que essa que é a fase legal da vida, que todo anúncio é com jovem, tudo é com jovem, né? Então, esclarecer as pessoas, também, se for possível, dependendo de cada pessoa, né, apresentar a conscienciologia, porque a conscienciologia ajuda a entender isso de uma forma ainda mais profunda e ampla, né? Trinomiologia, página 3, penúltima linha. Poderia ampliar o trinômio imaturidade, impaciência, irritabilidade? Ah, com certeza. Isso aí é quase que os jovens, a maioria, né? Nem todos, né? Tudo tem exceção, mas é quase que o jovem ensina. Então, é a questão da imaturidade, muitas vezes, trazer a questão da impaciência, né? Ou seja, a pessoa imatura, ela quer, meio aquela coisa meio que do egóico, né? Ela quer as coisas dela, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, e etc, né? E aí isso começa a gerar impaciência, porque a vida não é assim. Né? A vida não vai ser, não é todo mundo rei e príncipe que vai ter tudo à mão a hora que quer, do jeito que quer. Então não é. E aí o que acontece é que essa impaciência acaba gerando, aos jovens, são muito facilmente irritáveis, né? Alguns expressam, alguns são mais violentos, outros são mais tímidos e contidos, então está aquela coisa por dentro remoendo, né? Mas é uma característica bem presente na maioria dos jovens, né? Paradoxologia, página 3, quarta linha. Poderia expandir o paradoxo do dicionário analógico, conter no verbete velhice as definições melhor idade, maturidade. É melhor idade ou melhor idade? Melhor idade. Aqui era para ter um espaço, melhor idade. Eu ia corrigir isso, mas eu não achei no... Eu pensei que fosse melhor idade, porque existe essa palavra melhor idade. Entendi. Aí, no caso, é melhor idade? Mas aí, se for uma palavra, também não é o mesmo significado? Mas você achou o que no dicionário? Eu procurei e não achei o dicionário. Eu te mostro depois. Está lá no Lociclo. É aquele do... Eu acho que é o analógico. Analógico do... Se eu me lembro bem. Então, eu procurei nele e não achei. Na verdade, eu procurei mais de um. Porque existe a palavra melhoridade. Aí eu tinha corrigido, depois eu desisti de corrigir, porque eu achei que era melhoridade. Mas não importa, vamos lá. Melhoridade, maturidade e emérito. Porém, ao mesmo tempo, conter as definições decrepitude, inverno da vida, acabar-se e ser ruim. Isso. Isso daí eu achei fantástico, porque foi muito legal nesse verbete que eu fiz uma... Eu não cheguei a olhar em 50 verbetes, em 50 dicionários, como o professor Valdo faz. Mas foi bacana que para mim foi um crescendo, que foi meu primeiro verbete em que eu olhei num número, acho que eu cheguei a olhar nos, 5 dicionários. Então já foi uma coisa bem bacana para mim. E olhei desde velhice, às vezes juventude, então procurei várias palavras relacionadas. E eu achei fantástico de ver que no próprio dicionário, analógico, poucas diferenças de linhas. Eu achei muito engraçado muito isso. Contraditório, eles mesmo não sabem. Você vê que o conceito, e eu boto isso até nas citações, que você vê desde questões nas citações de Buda, de antes de Cristo, de depois de Cristo, em inglês, em português, você vê que as pessoas têm uma coisa meio perdida, é uma coisa meio confusa, velhice, né? Então, é a questão do próprio dicionário, em diferença de poucas linhas, numa exaltar a velhice e na outra condenar a velhice. Então, essa coisa da gente muito interessante ficar atento, né? Então, agora é um outro paradoxo. Poderia explicar o paradoxo de querer ser especial, diferente, saliente? Você já falou mais ou menos isso. Abraçando a mesologia e a Robex. Aqui associa essa necessidade do jovem adolescente querer ser especial, se a maioria de suas ações é igual à de todos os outros, marcas, gírias, atitudes, drogas, etc. Essa pergunta vem de Madrid também. Né? Bom, mas é isso aí, você pegou a coisa direitinho, e esse que é o engraçado desse paradoxo. O jovem não está ciente que ele está tentando fazer uma coisa agindo da forma oposta.
né? Então, mas é engraçado pelo seguinte, isso daí às vezes pode ocorrer um pouco pelo fato de que às vezes, quando ele age às vezes muito diferente, ele é excluído do grupo. Então fica uma coisa engraçada, porque às vezes se ele age muito diferente, o grupo não acolhe ele. Então ele tem que se enquadrar dentro das normas do grupo. Mas então ele tenta, dentro das normas do grupo, tentar se diferenciar. Mas é uma coisa assim, né, acaba que fica uma coisa meio ridícula. Aí fica aquela competição para ver quem aparece mais, quem é mais. E eu falo até muito aqui, em algum lugar da competição intra-grupo, né? Que é sempre o pessoal querendo ser o especial do grupo, mas você às vezes está limitado, né, dentro daqueles critérios. Então você não pode sair daqueles critérios porque você corre o risco de ser excluído, né? E aí dentro daqueles critérios então fica uma competição para ver quem é mais, né? Quem, dependendo do que o grupo valoriza, né? Vamos supor, se é um videogame, quem é o melhor no videogame? Se é um grupo que gosta de jogar futebol, quem é melhor no futebol? E aí aquelas coisas que aí fica a pessoa tentando se diferenciar, acaba sendo na competição e não no realmente ser diferente, né? No ser melhor. Na página 2, na penúltima linha, a falta de inteligência evolutiva. E depois, logo embaixo, você coloca a ignorância quanto à multidimensionalidade e serialidade multiexistencial. Poderia comentar os dois? Claro. A gente poderia dizer no primeiro, né, que justamente a pessoa que está vivendo esse porão consciencial feliz, né, até o adulto ou o idoso, que ainda está vivendo esse, né, ainda está aceitando e acreditando nessa questão cultural muito forte, está totalmente faltando inteligência evolutiva. Senão ele já tinha descartado isso desde o início, desde pequeno, como a gente falou aqui, já tinha entrado, quer dizer, tudo bem que não tinha evolução, né, mas vamos falar daqui para frente, né? Então, é aquela questão, vai ter as pessoas que vão levar esse padrão de ver a vida, esses valores, esse paradigma, a vida inteira, que vai trazer um monte de sofrimento, né, uma série de coisas, em contrapartida do outro que talvez vai chegar, né, vai ter mais inteligência evolutiva, já vai procurar evolução, já vai virar inversor, e por aí vai. E vai aproveitar essa vida bastante, né, tendo euforia intrafísica, extrafísica, com os completismos, as assistências etc. Então, a questão da inteligência evolutiva é central nisso daí, né? No segundo, a ignorância quanto à multidimensionalidade e multiexistencialidade é um tanto isso, né? Ou seja, a inteligência evolutiva, em geral, ela vai te dar essa visão. Então, a pessoa que não tem essa visão multiexistencial, multidimensional, ela acaba, muitas vezes, tendo a vida intrafísica, né? E, às vezes, na vida intrafísica, pode ser que você viver dessa forma faça sentido, né? Porque na intrafisicalidade aí você fica só na questão, às vezes, do soma. E aí vem aquela coisa, a velhice, o soma é pior do que na juventude, né? Aí você fala, então a velhice é ruim. Então, às vezes, quando você está vendo por uma visão intrafísica, né, você, às vezes, isso aqui pode até fazer um certo sentido. Ainda não faz muito não, porque, obviamente, a questão da intelectualidade é muito importante. Mas a questão do viver, as emoções, a adrenalina, que a vida depois vai acabar, então você tem que curtir a vida nessas questões, né? Ou seja, você produzir questões intelectuais para o futuro do mundo pode não te parecer tão atrativo se você não tem essa continuidade, né? Tem mais uma pergunta aqui que eu deixei para trás, que é se você pode discorrer na fatologia a respeito de os cuidados excessivos para continuar parecendo jovem. Ah, ok. Bom, isso daí eu até depois falo muito aqui da questão dos implantes de cabelo, das cirurgias plásticas, né? Às vezes os cosméticos carésimos que as pessoas compram, né? Tem pessoal, uma vez eu vi aí o pessoal falando que o quanto por cento que as mulheres não gastam em cosméticos é uma coisa de salário, é um percentual, eu não lembro agora, mas é um percentual impressionante, né? E aí a gente volta um pouco àquela questão da intenção, né? Como é que está a tua intenção por trás? Se é uma pessoa de dupla evolutiva, que compra os cosméticos, porque para ficar bonito para o marido, assim, tudo bem. Agora, se é aquela pessoa que está sofrendo, que está simplesmente tentando parecer mais jovem, né? aquela coisa corroendo por dentro, né? Estão fazendo essas ações todas e gastando talvez um volume excessivo, né? Comprando talvez cosméticos de um nível de marca para poder, né? Porque aquilo faz ela se sentir como se fosse com mais valor, que às vezes não tem nem
tanta necessidade, né? Então é você ponderar nisso daí. Quanto que você está investindo e qual a intenção que você está investindo para tentar... É só uma beleza para o marido ou tem muito mais por trás? Tem marcas, tem essas coisas todas, para se sentir mais valorizado, etc. Né? É a saúde também, né? Porque às vezes você tem que se cuidar pela saúde, né? Uma pele com saúde. Isso. Olha, por incrível que possa parecer, 14h15. Agora, acabamos exatinho. Eu queria ter dado um tempo para o Jeffrey, que eu vi que ele pegou o microfone e eu não consegui ditar um tempo para você perguntar, mas você está aqui presente, pode perguntar a ele a qualquer momento. A gente parabeniza você pelo seu verbete, bem importante esse verbete, né, para a gente raciocinar sobre não só a juventude, quanto a idade mais avançada, e permanecer consciência o tempo inteiro, né, que essa que é a grande jogada. Isso. Então, parabéns, a gente aguarda outros verbetes seus, a gente sabe que você está indo para Singapura, né, mas a gente sabe que você vai voltar também, então a gente aguarda outros verbetes, a gente agradece a presença de todos vocês, e pelas perguntas, pelas energias que vocês mandaram aqui para a gente agradece muitíssimo também as perguntas dos teletertulianos, que foram bem ativos hoje, e a gente então passa para as nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 3 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Anália, concurso Tenepsograma, e a Beatriz, concurso avançado em saúde consciencial. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. A CIP está com um curso voltado para TENEPS, ou seja, esse recado é para os tenepsistas e aqueles que pretendem fazer TENEPS, utilizar essa técnica evolutiva que é da TENEPS. O curso tem o seguinte nome, é Tenepsograma, ou seja, a medição da tua TENEPS. Como é que você está na sua TENEPS? É um curso voltado para avaliação de 100 perguntas que vão ser respondidas em 2 dias. Nesse curso, no primeiro dia nós respondemos 50 perguntas que são debatidas, o professor Mário Oliveira vai exaurir as dúvidas, tirar todas as dúvidas. E no segundo dia, mais 50. Além disso, nós vamos ter um campo de TENEPS no primeiro dia. TENEPS para iniciantes, nós vamos ter uma TENEPS, praticamente, e no segundo dia, uma TENEPS avançada. Então, é um curso totalmente prático, voltado para a TENEPS, como dissemos no início. Nós também teremos técnicas energéticas e o debate, que será em torno das perguntas, né? Em torno das respostas que o professor Mário Oliveira vai ouvir. O curso será no dia 21 e 22 de junho, ou seja, sem ser esse final de semana ou outro, ou seja, não é amanhã, é no outro sábado. Não percam, anota aí, gente, dia 21 e 22, na sede da CIP, que está mais bonita, mais confortável e está maior, né? De 8h30 até as 18 horas. Maiores informações, vocês liguem para 2102-1421 após as 15 horas. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos e os módulos acontecem mensais. O curso acontecerá no campus da OEC com seu início dia 16 de agosto de 2014. Esta é uma oportunidade para você ampliar sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo. 1. Base da consciencioterapia e autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde psicossomática. 6. Saúde mental somática.
7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Paciologia, especialidade Holopesquisologia, com o verbetógrafo Hercílio Luz. Obrigado e boa tarde a todos.